Olá a todos, estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, 1º de maio, dia que se comemora o Dia do Trabalho, para mais uma vez realizarmos o trabalho, de Jesus Cristo, trabalho de evangelização. Eu sou a Liliane e estamos aqui em nome do Centro Espírita Amor e Caridade para falar sobre um tema muito bonito, muito delicado, que são as bem-aventuranças, Aquele sermão tão bonito que Jesus disse. E principalmente o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: bem-aventurados os misericordiosos. Então, antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma oração, fazer uma prece. Então, você que está aí me assistindo, faz umas 2 respirações profundas, faz uma prece, do fundo do seu coração, da melhor maneira que você quiser. Em seguida, nós vamos fazer uma leitura do Fonte Viva e aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse tema, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus: Mestre querido, nosso coração agradece por mais uma vez podermos falar do seu ensinamento, podemos relembrar as suas palavras e fortalecer o nosso espírito para que nós possamos caminhar a nossa senda do progresso, dia após dia, melhorando, inovando, nos tornando iluminados. Abençoa, Jesus, a cada um em seus lares, em seus trabalhos, em suas atividades. Abençoa todos aqueles que, por uma razão ou outra, não podem cumprir esses dias de isolamento, precisam estar assumindo riscos. Proteja, Senhor, cada um de nós. Que assim seja. Vou abrir aqui, vamos ver qual mensagem vai sair pra gente hoje. Caindo em si. Eu vou ler. Fonte Viva, Chico Xavier, página 193. Caindo, porém, em si. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, caiu em si. Era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si, a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado entre as ameaças da perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho. Todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados.
Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é o interesse imediatista satisfeito. E a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Muitas informações, né? Tem esse texto. Mas então, vamos pegar o gancho desse ensinamento de Jesus e hoje a gente vai falar aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E essa passagem, ela fala, eu já vou antecipar aqui, né, dar um spoiler do final, ela vai nos tocar profundamente, porque nesse contexto que vai se analisar a fala de Jesus, vai nos tocar no sentido de que é possível, né? Como fazer para mudar isso? Quando a gente pensa, então, primeiro, né, para ser um pouquinho didático, coisa de professor, né, a gente vai falar sobre quatro aspectos, né? Porque o Evangelho, nesse capítulo, são colocados 4 passagens do Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 5, versículo 7, versículos 14 e 15, e no capítulo 18, né? Versículos 15, 21 e 22. Primeiro, a gente precisa compreender talvez a chamada, né, do texto e o primeiro impacto, né, que essa mensagem de Jesus traz para a gente é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Primeiro, nós vamos passar pelo que é o conceito de misericórdia e quais são os desdobramentos que esse texto traz para a gente, né? E todos os tópicos que os espíritos trouxeram, né? No sentido de nos trazer clareza para compreender essa mensagem que foi dita por Jesus no Sermão da Montanha. Então, a gente for estudar buscar lá na Bíblia, lá no Evangelho de São Mateus, então Jesus no Sermão da Montanha, ele traz esse sermão das bem-aventuranças. E aí tem os brandos e pacíficos e tem os bem-aventurados, os misericordiosos. Primeiro vamos entender o que é misericórdia. Se a gente for buscar o conceito de misericórdia no dicionário e trazer essa análise, né, para o contexto espiritual, para o contexto, né, do espiritismo. No dicionário ele traz que misericórdia é compaixão, é indulgência, é perdão. E no sentido, né, dentro do espiritismo, o que é a misericórdia? Então a misericórdia, ela é você olhar para o outro com compaixão. Mas o interessante é que não é só o olhar para o outro com compaixão. E dentro desse aspecto a gente ainda vai buscar um pouquinho como é que é esse nosso olhar. Quando a gente pensa em olhar para o outro com compaixão, aí Jesus já nos traz outro alerta. Que olha só, como é que você que tem um cisco no seu olho vai olhar para o outro e dizer que tem um cisco no olho do outro? Então, a gente vai mais um pouquinho adiante, né? E na sequência, né, do texto de São Mateus, ele vai dizer assim, então, ok, se a misericórdia, então, se eu tenho que ter misericórdia para com o outro, então quer dizer que se alguém me fere, se alguém comete algo contra mim, e Pedro pergunta para Jesus, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar quem me agredir? 7? E Jesus então responde, não digo que você tem que perdoar 7,
mas 70 vezes 7. E aí aqui a gente vai poder falar um pouquinho sobre qual que é a simbologia desse, né? Qual o significado dessa simbologia. Então, olha só, para a gente falar de misericórdia, né? Para a gente entender esse bem-aventurados misericordiosos, então assim, se para eu ser bem-aventurado eu tenho que ser misericordioso, o que está envolvido aqui nesse misericórdia, ser misericordioso? Então a gente vai passar por esses conceitos, pela compaixão, pelo perdão, pela desculpa, pela compreensão, porque isso tudo está envolvido. Então vamos começar a falar da compaixão. E aí, para falar da compaixão, eu queria ler um textinho aqui para vocês, que está no Evangelho por Emmanuel, que é o Evangelho segundo Mateus, na interpretação de Emmanuel. E aí tem um textinho aqui que Emmanuel trouxe para a gente sobre na luz da compaixão. E ele diz assim: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Olha, a gente vive num mundo binário, num mundo cheio de dicotomia, cheio de duplicidade. Então a gente tem bom ou mal, tem certo ou errado, a gente tem luz e tem sombra. E nós vivemos isso dentro da gente. Então aqui já, olha, para que você deixe que a sua luz clareie, né? Que a luz da compaixão clareie, a gente precisa compreender essa sombra, né? A gente precisa ver a sombra. Eu tenho que ver a sombra que existe em mim para que eu possa deixar que a luz entre nela. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, continuando o texto. Deixe que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio, sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Olha, aqui na última frase, ele fecha, esse texto é belíssimo, ele fecha com o que a gente precisa entender da misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia e vamos entender a misericórdia como a compaixão. Compaixão é uma palavra que se escreve junto, mas a interpretação é separado. Compaixão, com amor, com caridade. Eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para os defeitos do companheiro, eu tenho que olhar para os vícios que o outro tem com amor, para que os meus erros, para que os meus defeitos, para que os meus vícios também sejam vistos com amor. Em resumo, é isso que está dizendo. Então, antes de que haja a misericórdia, é preciso ter a compaixão, é preciso ter o amor, tá? E aí, a gente pensa em tantas situações aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então não vou me
até a tantos detalhes, a tantos exemplos, né? Mas a gente vivencia inúmeras situações que a gente se irrita, que a gente fica chateado, que a gente ouve o que a gente acha que não é justo, o que a gente acha que a gente não precisava ouvir. E nós temos dois sentimentos dentro da gente que, se estamos neste planeta, se viemos neste planeta, esses sentimentos, eles fazem parte, né, do pacote que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que é o orgulho e o egoísmo. Dificilmente um ser humano que não tenha esses sentimentos, que não tenha essas características. E quando eu me sinto ofendido, é porque o meu orgulho foi ferido, é que de alguma forma o meu egoísmo está falando mais alto, não é? E aí, nesse sentido de que eu estou magoado, estou ofendido, estou chateado porque alguém fez algo que, né, me atingiu a minha honra, que feriu a minha imagem, que me agrediu verbalmente, que me humilhou, que me menosprezou e, né, tem um repertório enorme de possibilidades que isso pode acontecer. E aí vem o ensinamento de Jesus. É preciso, para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida digna, uma vida dentro dos preceitos, né, de paz, é preciso que nós perdoemos. E o que é perdão? Né? No texto lá no Evangelho, tem um texto que diz que perdão é luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Olha só. Perdão é luz que o ofendido, ou seja, que eu coloco no caminho do ofensor. Então, é um ato muito voluntário. Perdoar precisa de voluntariedade. Preciso querer perdoar. Não é pirlim pim pim, não é passe de mágica. E esse perdão, ele tem que ser incondicional. Porque aí eu vou trazer para vocês aqui, eu fiz uma colinha, tá, gente? Eu vou trazer para vocês aqui algumas características do perdão. Por exemplo, dentro, né, das possibilidades de perdão, existe aquele perdão que é um perdão condenação. Eu tenho certeza que alguém aí vai se identificar. Eu me identifiquei em todas, e eu tenho certeza que alguém aí também vai se identificar. Perdão é aquela pessoa que perdoa, mas condena, é aquela pessoa que diz assim, eu perdoo, mas nunca mais quero falar com ele, nunca mais quero vê-lo, está perdoado. Mas houve ali uma condenação, nunca mais quero ver, nunca mais quero falar. Há o perdão do tipo pretensão. Eu perdoo, mas ele vai ouvir umas boas, mas eu vou dizer umas verdades para ele. Perdão do tipo menosprezo. É assim, eu vou perdoar porque é um pobre coitado. Não tem jeito, é um pobre coitado, só me resta perdoar. Então, é um perdão tipo menosprezo. Perdão tipo rancor. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Nunca mais vou esquecer isso que ele fez. E o perdão do tipo maldição. Eu vou perdoar, porque Deus é que vai condenar. Deus vai dar para ele o castigo que ele merece. E aí, a gente tem que pensar na lei de causa e efeito, né? Dentro do Espiritismo, nós estudamos e Jesus veio mostrar para a gente. Jesus, na sua história, mostrou para a gente a realidade, a vivência dessa lei da causa e o efeito. Que aí eu pergunto para você, o que é que você está ofertando no seu dia? O que é que eu estou ofertando no meu dia? Né? No meu trabalho, quando um colega, eu estou dando esse tipo de perdão aqui para uma situação, para uma boa convivência, né? Para aplicar a política da boa vizinhança, né? Para aplicar a política da boa vizinhança, eu perdoo, mas eu vou perdoar porque é um pobre coitado. Vou perdoar porque... Não, vou perdoar porque Deus depois vai dar um jeito, vai dar um castigo para ele. Entendeu? Então, é preciso compreender.
para que eu perdoe, para que haja o perdão verdadeiro, o perdão sincero, o perdão honesto, eu tenho que passar pela compreensão. E aí, a compreensão, ela é o complemento do amor, tá? E a compreensão, ela é uma imposição para aceitar os nossos companheiros da humanidade tais como são. E quando a gente pensa em companheiros da humanidade, olha, nós somos seres sociais, né? Nós nascemos para viver em sociedade. Então eu tenho relação com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Aí eu tenho relação no meu trabalho. Muitas pessoas têm mais de um trabalho. Então eu tenho relação com todos esses meus colegas de trabalho, que podem ser os colegas de trabalho, podem ser os meus clientes. Eu tenho uma relação com o cônjuge, né? Com meu marido, com meu companheiro, com a minha namorada, com meu namorado, com os meus amigos. Nós temos infinitas relações. E aí é preciso compreender cada uma dessas pessoas, porque cada uma dessas pessoas, elas são diferentes. E aí retomo lá a figura do argueiro, né? Como pode acusar que tem um argueiro no olho do irmão se tem uma trave no seu olho? Então, como é que eu posso querer que eu seja perdoado pela minha falha no trabalho, pelo serviço que eu não entreguei direito? Olha só como a gente age de maneira dupla, né? Eu faço uma coisa que não foi tão certa, que foi de alguma maneira incorreta no meu trabalho, e eu quero que o meu chefe me entenda, que o chefe me compreenda, né? Que estava tumultuado, que eu não consegui, né? Não entreguei a tempo porque ficou assim ou ficou assado. Mas se a minha ajudante aqui em casa, ou se o rapaz que limpou a piscina, ou se o rapaz que foi arrumar o portão, que foi arrumar o cano, ou qualquer pessoa que veio de alguma maneira contribuir e que o serviço não ficou contente, daí eu, como disse numa expressão, né, popular, eu descasco em cima dele, eu acabo com ele. Mas eu quero ser compreendida quando eu falho no meu trabalho. Então, gente, a compreensão é você conseguir olhar para o outro e entender tal qual como ele é. E eu acho que aqui, então, falando, né, falando dentro da misericórdia, passando pela compaixão, pelo perdão, né, e aí pela compreensão. A gente precisa compreender cada pessoa tem as suas características, tem as suas limitações. E a gente tem que lembrar que nós somos seres imperfeitos. E nós viemos para este planeta, nesta condição, para que nós possamos crescer. E como é que a gente cresce? É se apoiando, é ombro a ombro. E aí, eu sou muito grata, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer, de estar estudando como é que é importante a gente se auto-perdoar. Como é que é importante a gente entender das nossas limitações também. E se eu ainda não consigo perdoar alguém que falou comigo de uma maneira que eu não gostei, que apresentou para mim imperfeições e críticas que eu não gostei ou que eu não estava pronta para ouvir, eu preciso, antes de tudo, me auto-perdoar, ter autocompaixão, porque só assim, quando eu mesma posso me perdoar, aí eu tenho capacidade de perdoar o outro, não é? Quando eu posso olhar para mim, olhar para as minhas falhas, acolher essas características e criar estratégias, criar possibilidades de melhorá-las, de lapidá-las, aí sim eu consigo olhar para o outro com esse olhar humano, com esse olhar misericordioso que Jesus tinha por nós, que Deus tem por nós, não é? Então, não tem como falar de perdão se a gente não falar de compreensão, e não tem como falar de compreensão se eu não tenho autocompaixão, auto-perdão. Nós temos um hábito
algumas pessoas têm o hábito de sermos muito duros conosco mesmo, né? Nós somos altamente punitivos e a gente começa uma autopunição. E se eu me blindo com essa autopunição, eu vou agir assim com o outro. Eu vou ser duro com o outro também. Eu vou ser punitiva com o outro também. Então é importante que a gente possa olhar para as nossas falhas, né? Olhar para os nossos defeitos, olhar para os nossos vícios com compaixão. Gente, compaixão não é passar a mão na cabeça. Compaixão não é tapinha nas costas. Compaixão é acolher, entender e olhar por trás disso. Por que eu estou falando com essa rispidez? Por que eu não quero fazer isso? Por que eu estou gritando? Por que eu estou agredindo? E entender o que está por trás disso. Se eu consigo fazer isso comigo, daí quando alguém estiver gritando, estiver se exaltando, estiver me acusando, eu posso olhar para ele e olhar através dos olhos dele. Daí eu vou conseguir pensar o que está por trás dele. Né? Quais são as dores que essa pessoa tem para ela poder agir dessa maneira? Então, ter compaixão é ter, antes de tudo, autocompaixão. Aí eu posso exercer a misericórdia divina, exercer aquilo que Deus faz conosco, que Ele nos perdoa, quantas vezes forem necessárias. E aí eu vou ler aqui para vocês a pergunta. Na verdade, eu vou ler primeiro a questão. Vou ler a questão 338 do livro Consolador, que fala assim: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Olha a resposta. A Terra é um plano de experiências. Isso aqui é legal que eu falei e agora eu estou comprovando, não estou falando besteira, né? Tá aqui, ó. A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Gente, olha como isso é consolador. Olha como isso é consolador. Eu vou até ler de novo. Aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, o que eu gostaria muito de passar para vocês, né, e que a gente já está caminhando para o final, é que eu tenho, né, quando a gente lê essa leitura, a gente se impõe essa obrigação de perdoar o outro, mas eu tenho que perdoar o outro não é para que eu seja bonzinho, não é para que é para que eu também possa merecer o perdão. E aqui, quando eu uso o verbo merecer, não é no sentido de que dessa lei da troca, né? Tem gente que interpreta a lei da causa e efeito e essa coisa do perdoar 70 vezes 7 como sendo uma troca. Eu vou, né? É como se fosse uma condicionante. Eu vou perdoar para que eu também seja perdoado. Não. Eu vou perdoar porque eu me perdoo. Não eu vou perdoar para que eu seja perdoado, não. É eu me perdoo e por isso eu sou capaz de perdoar o outro. Eu me reconheço. Eu reconheço as minhas falhas e por isso eu sou capaz de reconhecer que o outro também pode errar. Então não é condicionante, não é moeda de troca, né? Pelo amor de Deus, vamos mudar se alguém tem essa ideia, que vamos tirar isso da nossa mente, tá? E aí eu quero ainda trazer uma outra reflexão que está lá na questão 661 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí a resposta vem dizendo assim, que, em resumo, né? Vou ler aqui a resposta. A melhor maneira da gente ver utilidade, né, nesse perdão é por meio das boas ações. Tem gente que acha que vai rezar e aí
E aí, sem querer fazer nenhuma crítica, né, de maneira nenhuma, cada um dentro, né, da sua crença, mas você rezar 30 vezes uma oração, 50 vezes uma oração, fazer uma prece várias vezes, nem sempre vai surtir o efeito. É isso que o Espírito respondeu aqui no Livro dos Espíritos, né? O Espírito de Verdade respondeu que as boas ações são a melhor prece. É preciso o agir mais do que as palavras. Então, mesmo que eu ainda não seja capaz de verbalizar, porque a gente tem as nossas limitações, né? Às vezes eu ainda não sou capaz de verbalizar, meu irmão, eu te perdoo. Isso dói, é como se rasgasse o nosso peito, né? Eu vou rezando, vou apaziguando, né? O texto no Evangelho segundo o Espiritismo fala da mansuetude, da caridade, da doçura, né? Eu tenho que trazer esses elementos para a minha vida, para o meu contexto, para o meu convívio, né? Trazer a mansuetude, a caridade, a compaixão. E aí, como é que eu faço isso? Ficar recitando orações? Não. Eu ajo, né? Então, às vezes, eu não consigo verbalizar, mas eu posso, né? Dar um abraço, eu posso fazer um gesto, ofertar algum conforto, até que eu possa falar claramente, falar né, nessas situações. E aí, a gente, cada um, né, cada um tem suas dores, cada um tem as suas dificuldades, né, no seu trabalho, na sua casa, né, em várias situações, no seu vizinho, né, cada um vai poder trabalhar isso, essa discussão, essa conversa que a gente está tendo aqui no seu contexto. Então, a gente já fazendo uma recapitulação aqui, né, do que a gente pôde trazer de informação desse contexto, né, primeira coisa que a gente precisa reconhecer que nós somos seres imperfeitos, né, que nós estamos aqui nesse planeta, nessa condição, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender um dia de cada vez. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa fazer escolhas. E aí eu vou lembrar de uma outra passagem que tem no Evangelho, quando Jesus foi visitar Lázaro, né? E aí as duas irmãs, Marta e Maria, e uma delas, não me lembro exatamente qual, uma delas estava ocupada com os afazeres e reclamou com Jesus. Poxa, Jesus, eu estou aqui trabalhando, cuidando, né, dos afazeres para dar a comida e tudo, e a minha irmã está aí, né, sentada sem fazer nada. E Jesus diz: Marta, Marta, deixa sua irmã escolher a melhor parte. E aí, qual é a melhor parte que Jesus está se referindo? É que, desmerecendo os trabalhos domésticos, de maneira nenhuma, cada trabalho tem a sua importância, e hoje, especialmente, que é dia do trabalho, é importante a gente falar isso, valorizar as nossas atividades, a nossa ocupação. A lei do trabalho é uma lei universal, né, também. Então, os trabalhos são importantes, mas qual é a melhor parte que Jesus estava se referindo? É a parte espiritual, é a parte do conhecimento, é a parte do aprimoramento. E essa parte foi a parte que Maria escolheu, né? E aí eu estou contando isso para dizer que tudo na vida são escolhas. São escolhas. Então, quando eu escolho ser misericórdia é tudo aquilo que eu falei, é ter compaixão, é compreender, é perdoar. 70 vezes 7 é um número exato? Não. 70 vezes 7 é uma infinidade. Você vai perdoar quantas vezes você for ofendido. E a mesma pessoa pode te ofender muitas e muitas vezes, e você vai perdoá-la todas as vezes. Foi isso que Jesus disse. E ponto. E ponto, né? Não tem questionamento nesse sentido. Então, ser misericordioso é escolher a melhor parte, é escolher a parte espiritual, não é? É tomar a decisão daquilo que vai efetivamente nos transformar. É isso. Então,
eu tenho no dia de hoje, a respeito desse tema, o que eu gostaria de deixar claro é que nós temos escolhas. E nós podemos escolher ser misericordioso, compreender, tirar a trave dos nossos olhos antes de apontar a trave no olho do outro, ter autocompaixão, né? Não ser punitivo, né? Não perdoar com aquelas condicionantes que a gente colocou, né? De menosprezo, de pretensão, de menosprezo, de pretensão, de rancor, né? De amaldiçoar. E aí, tem várias passagens, né? Eu anotei algumas aqui, mas já está indo para um tempinho, eu quero encerrar. Então, tem várias passagens no Evangelho em que Jesus demonstra, né, atitudes de misericórdia. Isso ficou muito claro na história de Jesus para nós, né? O quanto é importante a gente ter essa postura de misericórdia, de compaixão, de compreensão, de perdão, né? E isso se aplica também, se desdobra também numa, na educação, na remissão, na salvação que nós buscamos, né? Ser misericordioso traz um alívio para o nosso coração. Isso é fato. Isso nos deixa mais leve, tá? Fazer o bem ao próximo nos deixa mais leves. Então, essa passagem é muito linda, ela nos toca profundamente, né, no sentido de nos instigar, nos impulsionar, né, para a gente poder trabalhar, burilar, lapidar esses sentimentos. Então, para que eu possa exercer a misericórdia, né, o perdão, eu preciso ter misericórdia, ter autocompaixão comigo mesmo, tirar a trave dos meus olhos, para que eu possa olhar para esse companheiro, para esse irmão de caminhada e perdoá-lo muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Perdoá-lo significa perdoar a mim também, né? Ter a minha autocompaixão, auto-perdão, tá? Então, o Centro Espírita Amor e Caridade, nessa atividade de palestra online, hoje eu fiz aqui ao ar livre, né? Não sei se vocês estão ouvindo o canto dos pássaros, e eu quero dizer para vocês que é muito confortante saber que nós temos tecnologia que nos permite poder levar uma mensagem, né, para vocês, para quem está ouvindo, que ainda assim, né, com esse distanciamento social, com esse distanciamento físico, nós possamos, graças a Deus, nós podemos nos valer dessa tecnologia para deixar a gente um pouquinho mais próximo. Então, como de praxe, eu vou fechar os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração de gratidão, né, por esse dia. O sol tá se pondo agora, tá aqui para mim tá um clima super gostoso, e eu desejo que onde você queira assistir e aonde e a hora que você esteja assistindo esse vídeo, você também possa sentir essa paz, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer aos espíritos superiores, coordenadores dos trabalhos de evangelização, de educação do espírito, que nos permitiu nesse momento relembrar as palavras de Jesus Cristo, confortar a nossa alma, o nosso espírito na senda do trabalho, da edificação, da elevação. Obrigada, Jesus. Cuida de cada um, cuida de todos, encarnados e desencarnados, que nós possamos passar por esse momento de aprendizado juntos. Que assim seja. É isso. Muito obrigada a todos e desejo ótimos dias, tá? Tchau, tchau.